estamos começando o TVL Cultura. E hoje nós vamos falar a respeito da revista Blumenau em Cadernos, que está sendo publicada há 65 anos, sem interrupção. Para falar sobre esse assunto, nós trouxemos a Sueli Petri, que é historiadora, organizadora da revista Blumenau em Cadernos e diretora do Patrimônio Histórico Museológico de Blumenau. Bem-vinda, obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco dessa revista que é tão importante para a história da nossa cidade e também como um material de pesquisa para leitores e também para os pesquisadores. Então vamos falar um pouquinho do começo. Como é que iniciou? Qual que era o objetivo? Estamos aqui com a primeira revista, publicada, Blumenau em Cadernos, a primeira edição. Falar um pouquinho de como iniciou e qual que era o objetivo dessa publicação. A revista Blumenau em Cadernos teve como idealizador o José Ferreira da Silva. Ferreira da Silva foi prefeito ou interventor de Blumenau na década dos anos 30, de 1938 a 41. Foi também historiador, pesquisador, poeta, escritor, professor. Teve várias funções, era tijucano e tinha um amor muito grande pela região de Blumenau. E em 41, ele, ao deixar a intendência municipal, ele segue então para Curitiba. Lá ele vai ser securitário durante um período de 21 anos, retorna a Blumenau em 1961, 62, a convite do prefeito da época, Hercílio Deck. Mas esse amor de Ferreira com relação a Blumenau era tão grande que ele começou a idealizar uma revista que falasse de Blumenau e região do Vale. E nessa revista, ele tinha como objeto de pesquisa focar a história da cidade. Na sua parte social, a sua parte econômica, a história, depoimentos de pessoas. E ela começa com 28 páginas, depois ela vai aumentando até chegar em 70, 78. E ela era publicada inicialmente em Curitiba, depois era uma revista particular dele, não era institucional. E em 1973, o Ferreira da Silva já era agora o diretor da Biblioteca Pública. Ele assumiu esse cargo quando foi feita uma sede própria para a biblioteca e ele assume então, a convite do prefeito Hercílio Deck, como o diretor da biblioteca. E a partir daí ele passa então a mentalizar tudo que ele poderia fazer nesse grande espaço. Nessa época ainda existia a residência da senhora Edith Gärtner, da dona Renata Rocco Dietrich, e essas senhoras já haviam feito anteriormente doação para o município do seu patrimônio. E Ferreira assistiu tudo isto. E quando falece a Edith Gärtner, ele então mentaliza e organiza o Museu da Família Colonial. A dona Renata vai falecer bem mais posterior. Mas o Ferreira, que teve uma vivência de publicações muito grande, ele fez parte também da Academia Catarinense de Letras, era um homem muito sensível à história da cidade. E em 1973 ele veio a falecer, vítima de um acidente automobilístico. E a revista, então, agora a família doou o direito autoral para a época Casa Doutor Blumenau, que depois passou a ser Fundação Casa Doutor Blumenau, depois Secretaria Municipal de Cultura, que é a nossa atual. Então, durante todo esse período, ela foi passando por algumas transformações. Daquelas 28 páginas, ela foi aumentando e assim ela chega em 1997, na gestão do professor Braulio Maria Schlegel, onde ele então decide fazer algumas alterações. Nesse tempo, a revista vinha sendo produzida aqui mesmo, na atual secretaria, na época a Fundação Cultural de Blumenau, que nós tínhamos uma gráfica. E essa gráfica produzia livros e a própria revista. E ela deixa agora, a partir de 97, após uma reformulação, de ser realizada essa sua publicação na gráfica e passa a ser, então, produzida de uma forma em offset. Era a modernidade para a época. E com essa
comissão que se organizou nesse conselho editorial, fazia-se toda a seleção da revista, dos artigos, e ela ganha mais um cunho científico. Até então, nós tínhamos muitas publicações de edições já publicadas anteriormente, com algumas traduções, pessoas que faziam publicações de memórias. Nós continuamos com esse perfil, porém, a partir de 97, incrementou-se artigos científicos, dando oportunidade aos pesquisadores de publicar na revista as suas pesquisas, e assim a revista vai ganhando mais corpo, mais cientificidade e, naturalmente, aumentando o seu número de páginas. Então, a partir ali de 97, ela mudou um pouco o formato, foi reestruturada, né? Reestruturada. Mais páginas, aqui é a primeira edição, e era mensal. Mensal, um trabalho enorme, para mal terminávamos uma, haja respiro para fazer a outra, e era necessário que tivéssemos uma pausa para organizar o que vamos publicar, o que está dentro das novas normas que estavam sendo estabelecidas, dos novas colunas, seções que estavam então sendo agora organizadas. Precisava registrar elas junto à Biblioteca Nacional, todos os trâmites necessários para dar a cientificidade, e os pesquisadores, ao fazer a publicação na revista, teriam agora condições de pontuar junto ao CNPq, que é importante para o pesquisador ter essa pontuação junto ao CNPq. Então, tudo isso foi valorizando esta revista. Hoje, ela está com 128 páginas. Bem mais páginas. E contém uma diversidade de temas. Este ano nós estamos celebrando os 200 anos da imigração alemã. Então, a prioridade que estamos dando sempre terá um texto, um artigo científico de maior peso. Então, hoje ela contém, o formato dela são matérias, artigos científicos, imagens, né, da cidade. Isto. E também traduções de objetos, de jornais, de textos que estão em alemão e que hoje estão sendo traduzidos. Como também fazemos transcrições de documentos que estavam manuscritos. Então, pessoas que leem um manuscrito são pouquíssimas. Então, sempre estamos tendo o apoio de voluntários. Os nossos voluntários são os grandes colaboradores da revista. E também temos resenhas, temos autores catarinenses que escrevem e se faz, então, uma análise dessas produções. E o doutor Enéas Atanásio está há mais de, eu diria, 50 anos, publicando na revista Blumenau em Cadernos, e é ele o responsável por essa coluna Autores Catarinenses. E existe também toda aquela preocupação em fazer o registro das falas das pessoas. O que as pessoas pensam, vivenciaram, o que gostariam de deixar registrado, as suas memórias, as memórias de infância, as memórias de seus pais. Enfim, se nós não publicarmos esse tipo de informação, o registro que se tem nessa revista, como a futura geração vai sentir o seu sentimento de pertença, porque a função dessa revista é exatamente isso: guardar memórias, fazer os registros de acontecimentos, não só do passado, como também do presente, para que se tenha registro do que acontece no Grande Vale do Itajaí e região. E é uma forma fácil de acesso, porque tem documentos ou até traduções que não seriam acessíveis se não fosse a Blumenau em Cadernos. Exato. E nós viemos de uma história de um incêndio do arquivo da cidade em 1958. Então, aquela documentação que poderia ser hoje objeto de pesquisa de muitos dos pesquisadores, ela está fragmentada nas nossas edições de periódicos, editados em língua alemã, que estão sendo traduzidos os textos, publicados na revista. Então, a importância dela, somente quem vai ler vai entender o quanto ela nos fala da história de todos nós. Então, Blumenau em Cadernos é uma leitura, eu diria, quase que obrigatória.
Nós que somos moradores da região, nós já sabemos essa história, mas não é assim. Se formos fazer uma análise de quantas pessoas que já fizeram uso da revista para desenvolver, principalmente os pesquisadores. Se fizeram um levantamento junto ao CNPq, muitas pesquisas que se fala de imigração alemã, italiana, polonesa, russa, enfim, as imigrações, o objeto maior sempre está no Blumenau em Cadernos. Edições de outras obras que foram feitas por pesquisadores em torno da Rua 15 de Novembro, ou da Colônia Blumenau, ou a parte econômica, social, cultural, Blumenau em Cadernos é uma leitura obrigatória. Então, falar de Blumenau em Cadernos é falar da história de Blumenau, da história de todos nós. E assim, a partir do momento que ela passou por essa reestruturação, também entrou na era digital, né? Exatamente. Ela foi digitalizada, né? Não totalmente. Né? Ela já está digitalizada desde o primeiro número, 1957, até 2010 nós já colocamos no virtual. Por que só até 2010? Porque a revista precisa sobreviver. Ela é uma das formas de mantê-la ainda sobrevivendo esse tempo todo, é porque nós temos os nossos assinantes. E é uma oportunidade que você está me oferecendo em falar para os nossos leitores, os nossos ouvintes que estão assistindo esse programa, de ser um assinante da revista. É uma revista que fala de todos nós. E ela é tão baratinha, R$ 150 a assinatura para você receber na sua casa 6 exemplares. Por exemplo, este ano nós temos a imigração alemã em Santa Catarina e no Brasil, 200 anos. Então nós estamos publicando, por exemplo, janeiro, fevereiro, a chegada dos imigrantes no Brasil e checamos também até a região de Santa Catarina. O segundo número fala de São Pedro de Alcântara, não é especificamente São Pedro de Alcântara, um artigo de fundo, de peso, sobre São Pedro de Alcântara, mas tem outros depoimentos de famílias, listas de imigrantes. E o terceiro, que agora de maio, junho, já nos mostra um artigo muito interessante de Emil Odebrecht, que foi assim um personagem importantíssimo na história da formação dos nossos mapas de marcação de limites de Santa Catarina, inclusive, que é o Emil Odebrecht. Então, essa capa, ela nos mostra como foi feita a divisão dos lotes aqui na nossa região de Blumenau. E este já fala sobre São Pedro de Alcântara. E este sobre o navio Argos, que foi o que trouxe os imigrantes que vieram os primeiros para o Brasil. E é evidente que cada capa tem também uma história. E assim, assinar Blumenau em Cadernos é muito importante. E se você quiser ter acesso a ela virtualmente, entre no Google, Hemeroteca, com H, Blumenau em Cadernos, e ali você vai ter a oportunidade de ter acesso na sua casa à revista de 1957 até 2010, Você vai clicando em cada revista, clica a palavra que você quer pesquisar e ali o OCR vai lhe dar uma série de informações. Então, a revista está na sua casa também. E se quiser ser um assinante, é muito fácil. Nós temos aqui no Arquivo Histórico, José Ferreira da Silva, o nosso site. Você pode acessar acervoico@blumenau.sc.gov.br. E aí você entra em contato conosco e terá a oportunidade, então, de usar o seu Pix ou de outro formato para acessar e ser um nosso assinante. Para receber e ter acesso a toda essa história, né, de Blumenau. E a gente estava falando, então, agora, esse ano, as edições são comemorativas aos 200 anos da imigração alemã no Brasil. Essas 3 primeiras, e quais são os outros próximos assuntos a serem elaborados? Nós estamos justamente agora preparando a de julho e agosto. E como ela sempre fala em temas da imigração, este número nós estamos dedicando às mulheres. As mulheres que fizeram e fazem a história
de Blumenau e a importância dela dentro desse grande projeto que se chama Imigração. Como é que está sendo assim essa pesquisa? Como é que vocês estão buscando material? Buscando, normalmente, tem alguém que já produziu o texto, nos remete, se faz então uma análise sobre o tema e assim nós vamos publicando, sempre focando, principalmente neste ano, em relação à imigração e os 200 anos, né, o bicentenário. Ano que vem, já a preocupação está voltada mais aos 150 anos da imigração italiana. Não é somente a imigração italiana, todos os textos que vão chegando, nós também vamos publicando de uma forma, à medida que eles chegam e como vai sendo a sua aprovação, ali, elas né? vão entrando dentro dessas sessões que estão aqui disponíveis. Uma outra participação da revista que é importante registrar, quando eu falei do incêndio, nós perdemos praticamente tudo. Mas salvou-se algumas atas da Câmara de Vereadores. E elas estão todas chamuscadas, evidentemente, com muitos problemas de leitura, e estão sendo feitas as transcrições daquilo que estão nessas atas e estamos publicando na revista. Ali nós podemos acompanhar, desde 1883, atualmente nós estamos em 1921, publicando todas essas atas, para entender como é que foi o desenvolvimento, o que acontecia na cidade, quais eram as solicitações da comunidade. Isso é muito interessante. E também, quando estivemos na Alemanha em 2019, trouxemos documentos de lá e muitas pessoas, nem eu, que estou há tanto tempo lidando com a documentação relacionada à história de Blumenau, não tinha conhecimento das cartas do Dr. Blumenau e documentos que agora estão sendo traduzidos, transcritos e publicados na revista, que é a correspondência de Hermann Blumenau e o seu responsável para gerenciar aqui, que é o Hermann Probst, Henrique Probst, que era o responsável para administrar os bens do Blumenau em Blumenau. Aqui na colônia, que não é mais agora a colônia, na época era se transforma em município. E aí nós começamos a conhecer um outro Blumenau. O que ele tinha deixado aqui e também como ele tem o seu pensamento relacionado às pessoas que lhe devem. É interessante ver esse outro Blumenau que para mim também é bem surpresa. É um olhar do passado para a gente entender como que foi se formando. Exato. Por que agora, né, a cidade funciona dessa forma, né? Como agora nós estamos falando, o Morro do Aipim vai estar agora sendo reativado o Frozen. Mas nós temos ali depoimentos nessas cartas de trocas com o Blumenau e o Probst. Aí eu soube que se plantava flores, que tinha cercamento. Então, os problemas que apresentava no Morro do Frozen, né? Hoje eu digo Frozen, mas na época era Morro do Aipim. Então, são coisas que estão vindo à tona através dessas correspondências. É passado? É, mas nos fazer conhecer o que acontece no dia de hoje, o paralelo do ontem e do hoje. E sempre foi assim, baseado em temas ou não? Nos primeiros volumes, nas primeiras edições, se percebe que eram assuntos aleatórios. E nós, a partir dessa reformulação de 97, com as sessões que foram criadas, sempre se segue aquele padrão, que inclusive é uma das exigências para que nós tenhamos essa revista reconhecida junto à Biblioteca Nacional. Claro, fica de uma forma organizada, né? Exato. Além de um legado, ela serve como fonte de pesquisa acadêmica para migrantes que vêm para cá, né? E acabam querendo conhecer um pouco mais da história. É muito, muito útil mesmo para a cidade, além de ser um registro histórico importantíssimo. Então, a gente falou como pode ser acessada, né? Através do site e também encontrada aqui. As pessoas que quiserem adquirir a revista, que ela não quer ser assinante, mas me interessa só um número.
Nós temos aqui no acervo, no arquivo histórico, é só se informar aqui na Biblioteca Pública ou procurar nos nossos equipamentos como o Mausoléu, Museu da Família Colonial, Museu de Hábitos e Costumes, que sempre terá exemplares para venda. Tá certo. Muito obrigada pela presença, viu? E por toda essa importante explicação sobre essa revista muito relevante aqui na cidade. Bom, esse foi o TVL Cultura, que hoje falou sobre os 65 anos de edições ininterruptas da revista Blumenau em Cadernos. Obrigada pela sua audiência e até a próxima!